Graça e paz a todos. Glória a Deus. Deus seja louvado nesse lugar. Que Deus venha abençoar a vida de cada um nessa noite. Que Deus venha trabalhar de forma poderosa na minha e na sua vida. Glória a Deus. Gostaria primeiramente de agradecer a rica oportunidade de estar aqui nesse lugar, pelo pedido do amado pastor Wagner, da minha pastora Ivani. Foram as pessoas que Deus colocou na minha vida, ao qual teve início o meu ministério. Deus usaram ele de maneira tremenda e continua usando. São pessoas que têm abençoado vidas, e aqueles que estão com eles nessa luta, nessa peleja, certamente terão a vitória alcançada. E digo que sou muito privilegiado. E tudo o que eu sei, o que eu aprendi, foi quando o dia, diante das reuniões, o amado pastor Wagner, ele virou e falou assim, confia em mim. E desde aquele dia eu passei a focar na confiança. Porque quando você confia na liderança, quando você confia na sua liderança, naquele que Deus colocou para estar abençoando a sua vida verdadeiramente ela será próspera. Amém, amados? Gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias, lerem juntamente comigo, no livro de 2 Reis, capítulo 22. Estaremos fazendo leitura do versículo 8, apenas o versículo 8, que Deus venha usar a minha vida para abençoar a vida de vocês. Porque certamente Deus preparou esse dia para estarmos aqui nesse lugar, para apreciarmos a Tua Palavra, para apreciarmos tudo o que Ele tem de bom para mim e para você. Todos encontraram? Amém? 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Zafã, e este o leu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, te damos graças pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é alimento diário para as nossas vidas, ó Pai. Nesta noite, Senhor Deus, queremos, ó Pai, ficar, ó Pai, totalmente ligado ao que o Senhor tem para falar conosco. Porque, Senhor Deus, ó Pai amado, como diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, ó Pai, no verso 4, que fala, Senhor Deus, que a Tua palavra é como espada de dois gumes, que ela consegue alcançar medula e divide a medula, o espírito, e assim, ó Pai amado, é apta para discernir as intenções do coração. Toma, Senhor Deus, ó Pai querido, as nossas vidas, que tenhamos, Senhor, um momento único com o Senhor, que hoje seja, Pai, esse dia ao qual o Senhor separou para que a Tua igreja venha observar de forma ao qual a Tua palavra venha fazer parte da vida. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai querido, e opera grandiosas maravilhas na vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, algo muito interessante ao qual Deus colocou no meu coração sobre esta palavra, no livro de 2 Reis, nós sabemos que Josias, ele foi um rei
o rei da geração de Judá, né, descendente de Judá. Nós vemos que o reino ele se dividiu depois do reinado de Salomão. Judá e Israel. E o reinado de Israel foi um reino ao qual eles erraram bastante. Eles descumpriram o contrato ao qual Deus estabeleceu para o seu povo. E o povo de Judá já foi diferente. O povo de Judá teve seus altos e baixos. Teve reis que entenderam que o Senhor queria deles fazer com que o povo trilhasse o caminho ao qual ele deixou. E esse caminho era o caminho da tua palavra. Era o caminho de estar ouvindo a tua palavra. E aqui neste momento aqui, fala sobre Josias, que foi um rei ao qual ele assumiu o seu cargo com 8 anos de idade. E nessa situação em que 18 anos após, é claro que uma pessoa, quando ela começa a governar, ela tem um tempo para se preparar e conhecer o local aonde ela está. E esse rei, na verdade, ele levou esse tempo. E esse tempo determinado, ele teve um determinado dia que ele foi e falou assim, ó. Ele foi e falou para o seu escrivão Zafã. Vai até Ilquias, o sumo sacerdote. Você vai chegar lá e você vai pedir o dinheiro ao qual está guardado no templo do Senhor. E esse dinheiro ele será colocado para que a obra seja feita. Ele tomou essa decisão de dar início à obra do Senhor, fazer reparos na casa do Senhor. E quando ele chegou até Ilquias foi mexer, né, lá no dinheiro ao qual tinha guardado para a obra, ao qual ia fazer a reforma do templo, e ali ele achou o livro da lei. E nesse livro da lei ele chegou e entregou a Zafã. Zafã foi, na mesma hora pegou o livro e leu o seu conteúdo. Quando ele leu o seu conteúdo, ele encaminhou diretamente a Josias, o rei. Chegando lá, ele falou, meu rei, cheguei lá, fiz conforme o Senhor me mandou. Falei com Ilquias para que ele pegasse o dinheiro, e esse dinheiro foi deixado na mão dos administradores para que assim fizessem a reforma do templo. E também ele achou o livro da lei. E nesse livro da lei, eu trouxe aqui e será lido, para que o senhor saiba do conteúdo que tem nele. E algo muito interessante que me chama a atenção, e que deve chamar a minha atenção e a sua, é que nós fomos chamados para ser ouvintes da palavra, e como foi falado aqui com a irmã, colocar em prática o que nós aprendemos. Fazer com que a palavra ela venha fazer parte da nossa vida, porque as nossas ações, elas vão falar mais alto do que o que nós falamos. Não tem como nossos filhos, quando nós vamos chegar aos nossos filhos e falar algo para eles, quando vamos chamar a atenção deles, ou como vamos fazer para eles, fazer isso é certo, fazer isso é errado. Os nossos filhos não vão nos ouvir, mas eles vão simplesmente ver as nossas ações, as nossas atitudes, é isso que vai contar para eles. E isso Deus, Ele queria que o seu povo fizesse dessa forma. E algo muito vergonhoso, Ilquias achou, ele encontrou o livro da lei dentro do local aonde ele deveria estar convocando o povo, fazendo uma convocação para poder unir o povo e escutar a palavra. Porque a fé, ela vem no ouvir a palavra de Deus. Imagina só que vergonhoso alguém que deveria saber de qual é salteado, o que deveria fazer, como deveria manejar,
E agora, nós vemos essa situação. Eu me recordo de um determinado período, né, quando congreguei juntamente com o meu amado pastor, né, onde as pessoas participavam dos cultos e escolas dominicais e esqueciam Bíblias. E o pastor já estava amontoando algumas Bíblias que o pessoal esquecia dentro do templo. E aconteceu dessa forma aqui, estava esquecida. Se ele encontrou essa palavra é porque alguém esqueceu ela. Se ele a encontrou é porque não havia pessoas que haviam buscar. No Salmo 89, 20, o próprio Deus ele dá o testemunho e fala que assim, achei Davi, meu servo. Ele achou alguém que levou a sério a sua palavra. Alguém que levou a sério o teu estatuto, os teus testemunhos, ao qual foram colocados para que o seu povo viesse a fazer. E algo muito interessante que Josias, quando ele ouviu aquela palavra, no exato momento, ele se rasgou. Ele rasgou as suas vestes. Ele teve uma conversão que nunca se viu antes. Foi alguém que tomou uma atitude, e uma atitude drástica, e essa atitude que ele tomou, ele modificou vidas. E o tempo seguro de um povo ao qual ouviu a palavra. O interessante é ouvir a palavra. Quando ele ouviu, ele foi transformado. E essa transformação agora, isso quando acontece com uma pessoa que é nova convertida, quando ela ouve e entende a palavra, quando ela para escutar, quando ela para entender o que está sendo falado, porque na verdade existem muitos tipos de pessoas que vêm para a igreja. Alguns vêm para mostrar a sua roupa bonita, outros vêm porque eles querem adorar a Deus, outros vêm porque eles se interessam verdadeiramente por o que será feito aqui. Preste atenção no que vai ser louvado, no que vai ser cantado, nos testemunhos de cada pessoa que vai falar, porque é Deus usando cada um para falar com a igreja. E agora, ele vai e toma aquela atitude, ó. Ele vai diante de Deus, ele rasga o coração e ele se arrepende do que todos os seus ancestrais fizeram. Eles simplesmente esqueceram, deixaram de lado uma responsabilidade ao qual seria para redigir a tua vida, ao qual seria para fazer com que o ministério dela viesse a crescer. E o interessante é que a Bíblia declara, nós sabemos que a Bíblia, ela é a revelação de Deus, ela é Deus falando, é o próprio Deus dando testemunho, falando que Josias fez tudo ao qual agradava a Deus. E ele valorizou a lei que foi dada de Deus a Moisés e Moisés para o povo. E ele fez com que tudo aquilo viesse a ser cumprido. E agora ele tomou uma atitude e falou assim, vamos fazer o seguinte agora. Agora ele foi e reuniu Zafã, o escrivão, juntamente com Ilquias e os seus moços, e foram ter com Uda, a profetisa. E quando eles chegaram lá, para falar com ela, para poder pedir instruções, o que deveria fazer, a que nível crítico chegou de pecado do povo de Judá para com Deus. E o nível tinha ultrapassado que merecia a morte. E a profetisa virou para ele e falou que assim, ó, o povo não está legal diante de Deus. Está devendo muito. Porque o povo deixou a desejar em todos os procedimentos que Deus deixou para que eles cumprissem. Dá no testemunho de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra, algo muito interessante, para poder abrir um pequeno parênteses aqui, nós vamos lembrar lá no livro de Atos, no capítulo 16, mais ou menos ali pelo verso 31, aonde o carcereiro fica maravilhado diante do milagre que aconteceu. Que tudo, aquele local lhe tremeu, tudo se abriu,
E bateu um desespero no coração daquele carcereiro e ele pensou até em tirar a própria vida. Mas aí, no momento em que ele ia fazer isso, Paulo e Silas gritou para ele, não faça tal, porque estamos todos aqui. Aí ele foi, saiu por lá de fora e falou assim, o que eu posso fazer para ser salvo? E ambos disseram a ele, crê em Jesus somente e serás salvo, tu e a tua casa. Quando nós damos testemunhos de Cristo, a nossa casa também é salva. Porque a transformação que nós vamos ter diante do que ouvimos da palavra vai transferir para as pessoas a nossa mudança. As pessoas vão ver, esse verdadeiramente mudou. Esse verdadeiramente, eu conheço o passado dele. Eu sabia que o passado dele era dessa forma, era assim. Não era uma pessoa legal. Ela era uma pessoa que costumava dar volta na outra, mas hoje não. Hoje eu vejo que é uma pessoa transformada, eu vejo que é uma pessoa que quer ajudar, eu vejo que é uma pessoa que está diante de nós para nos ajudar em tudo. Isso tudo, esse testemunho ao qual nós vamos dar, nós vamos ajudar a nossa família a desejar no coração conhecer a Jesus, conhecer o mesmo Jesus que transformou a nossa vida. E esse era o papel dos reis, fazer com que todos fossem levados à adoração, fazer com que todos ouvissem os estatutos e as leis do Senhor, para que eles sempre trouxessem a lembrança aquilo que dá esperança, para que eles guardassem o testemunho, essa é a parte essencial, guardar o testemunho de Deus, guardar os estatutos de Deus, guardar tudo que Deus preparou para aqueles ao qual Ele separou, para que seja um povo separado, para que seja um povo diferente. Ele separou um povo para que aquele povo viesse a fazer com que outra nação também desejasse a ter o mesmo Deus. E algo muito triste, né, ao qual ocorre no tempo de Samuel, é que Samuel ele estava conduzindo aquele povo, né, sendo direcionado por Deus, e aquele povo chegou a um determinado momento que ele via as nações, que as nações eram redigidas por reis, e elas tinham as suas batalhas ganhas. Aí Samuel ficou irritado com aquilo, Senhor, vê se isso pode. Aí o próprio Deus virou e falou para Samuel, dá o que esse povo quer, porque você está com mais moral com eles do que eu. Eles estão querendo rei, então dê um rei para eles. Mas só que você vai falar quais são as condições que eles terão que seguir quando eles, já que eles vão querer aquele rei, vão ter que fazer dessa forma. Explica para ele como vai ser. Aí aquele povo, eles passaram até o rei. E assim foi indo. Até chegar agora, chegou a ponto do primeiro, ao qual eles pediram, que foi Saul. Aí depois Saul, ele não fez conforme deveria ser feito, conforme Deus queria que fizesse, então ele perdeu o trono foi passado para Davi. Mas só que Davi, quando foi ungido, ele aguardou a hora. Davi, ele aguardou o momento exato que Deus faria com que ele tomasse posse daquilo que Deus deu para ele. Ele foi ungido rei, mas ele esperou, ele foi como servo, ele serviu, o tempo que ele serviu. Ele chamava o rei dele, Saul, como meu rei, meu senhor. Sabendo que ele foi ungido rei, mas assim mesmo ele aguardou o tempo, ele respeitava a liderança. Ele era o homem considerado segundo o coração de Deus. E por intermédio dele vieram essa promessa e chegou agora no momento agora, qual nós estamos falando sobre a vida de Josias. Josias agora, quando ele leva, aquele povo chega lá para pedir instruções, para poder saber o nível crítico que o povo de Judá tinha alcançado. Aí ela virou para ele e falou que assim, agora você vai e conta isso. Conta isso para Josias e fala com ele que é o seguinte, que, por enquanto, Judá não vai passar pelo cativeiro.
enquanto você estiver em vida, Judá não passará pelo cativeiro. Mas só que esse tempo ele só vai ser adiado. É inevitável, porque o tempo que o povo vai passar no cativeiro vai ser um período essencial para que o povo seja curado por definitivo da idolatria. O povo seria curado por definitivo. Era algo que o povo teria que passar. E no momento quando Deus falava para ele que assim, falava por intermédio dos profetas, fala para o povo não resistir. Fala para o povo se entregar. Porque isso é processo que vai ser passado e eu vou estar com vocês nesse cativeiro. E vocês vão ter tranquilidade se vocês focarem nessa situação. Porque o povo precisava passar. Passava geração por geração e não havia rei nenhum que tomava atitude. E o último rei, antes do povo de Judá ir para o cativeiro, foi Josias. Reinou durante 31 anos. E esses 31 anos eles passaram de paz, eles tiveram tudo de bom, suas vidas realizadas, a adoração a Deus era constante. Porque algo que me chama a atenção aqui é que o local onde não há uma liderança que tenha responsabilidade de manter o que Deus colocou para ela, aquele povo tudo desaba. Precisa ter uma liderança para poder estar direcionando. A liderança, ela administra aquelas pessoas e aquelas pessoas são motivadas. A liderança deixa um exemplo para que os liderados sigam. O apóstolo Paulo, quando ele virou e falou assim, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava colocando o quê? Que os liderados precisam ter a liderança como espelho. Ter a liderança como exemplo. Mas, infelizmente, no passado de Judá, não foi exemplos bons que o povo conseguiu absorver. Mas agora estava dando mais aquela chance, mostrando. Para o povo não haveria jeito, teria que passar pelo cativeiro. Não teria como evitar. Seria inevitável. O povo todo iria ao cativeiro. E agora, depois, diante disso, quando Josias ele tem essa notícia de que o tempo que ele reinasse, o tempo que ele continuasse vivo, ele teria paz e não aconteceria aquilo. Fala que assim, que ele chegaria à morte, ele seria enterrado, mas os olhos dele não veriam o que aconteceria com aquele povo. E agora, Josias convoca o povo. Ele convoca todos para poderem ouvir a leitura deste livro. E o povo, todos eles, de Judá, de Jerusalém, do grande ao maior, crianças, todos vieram. E ao ouvirem, o interessante é que Josias ele estava de pé, ouvindo a revelação de Deus para o povo. Aquilo agora que Josias, ele tomou para si, e o interessante é que ele tomou a culpa todinha para si, ele de maneira nenhuma falou assim, Senhor, mas os meus antepassados, eles erraram, mas agora eu vou fazer diferente. Ele não falou nada disso, ele assumiu. E isso fez com que o coração de Deus se alegrasse com Josias. Ele assumiu o erro como se fosse todo dele, sendo que ele não sabia. E isso, meus amados, eu quero também abrir uma observação aqui para poder falar que, infelizmente, nós precisamos ficar muito atentos pelas pequenas coisas que entram no templo que dizemos não tem nada a ver. É isso que vai acontecendo e com o passar do período, quando pensa que não, aquele templo está cheio de idolatria. Aquele templo ele está todo contaminado. Por isso nós precisamos de uma liderança, ao qual ela esteja sempre chamando a nossa atenção. Seu pastor chama a tua atenção, é porque ele quer ver o seu crescimento. Seu pastor fala, ele chama a tua atenção e ele fala que tu errou, é porque ele quer ver o teu crescimento. E algo muito interessante, a tua
liderança tem um contato direto com o Pai. O relacionamento dele com o Pai é totalmente diferente do relacionamento que você tem com ele. E ele colocou uma responsabilidade e ele precisa carregar esse fardo. Muitas das vezes a pessoa vê, né, os pastores chegarem, vê a minha pastora chegando, preocupada com isso, com aquilo, e às vezes até esquece, né? Às vezes passa por um irmão, nem fala para um irmão. Aí o irmão vai falar que assim, poxa, a pastora passou e não falou comigo. Mas não sabe o quanto que ela tem passado madrugada orando pela vida de cada um de vocês para que seja transformada, para que o coração de vocês almejam se nutrir deste alimento saudável que é desta lei que foi deixada para nós. O pastor, ele também tem esse zelo e essa preocupação, né? Passa muitas coisas na mente do pastor, principalmente que Deus faz uma cobrança, a cobrança vai toda para cima dele. Aí às vezes a gente vai e pensa assim, poxa, o pastor falou uma palavra muito dura comigo. Posso contar aquele testemunho, pastor, que aconteceu comigo? Teve uma vez que eu tinha ido para a igreja, o pastor, ele, pela misericórdia de Deus, ele me colocou como coordenador dos diáconos. E eu tinha ido, né, o pastor, eu sinto muita saudade desse tempo. Era um tempo que tínhamos reuniões, escutava muitas pessoas, escutar, poxa, reunião de novo, vai falar a mesma coisa. Meus amados, esse é o momento para que nós venhamos absorver conhecimento, porque ele está usando o homem de Deus para atuar na área que você precisa. E muitas das vezes nós não entendemos e queremos simplesmente criticar o que ele fala. E eu gostaria de falar que assim, ó, marca a reunião com os diáconos. Eu marquei a reunião com os diáconos. Aí o que aconteceu? Marquei a reunião com os diáconos. Aí eu não tinha acesso à chave, mas aí tinha bastante diáconos que tinha, né, a chave do templo. Aí tinha passado de 7 horas da noite, né? Seria 19h30. Aí o pastor se aproximou, né? Chegou lá e viu. A igreja estava fechada. Aí ele chegou e chamou a minha atenção. Chegou a minha atenção e os liderados lá, tudo vendo ele chamar a minha atenção. Aí ele chegou e falou mesmo com ira, gritando comigo, né, pastor? Falou naquele dia assim, gritando comigo, e todo mundo assim olhava. Aí eu cheguei e falei assim para ele assim, ó, pastor, o senhor me perdoa, porque isso não vai mais acontecer. O senhor me perdoa, isso não vai mais acontecer. Tudo bem. Aí chegou o rapaz lá que tinha chave, foi abrir o templo, entramos no templo, aí teve a reunião. Aí quando teve essa reunião, né, passei o conteúdo, né, que eu tinha preparado para poder falar com os diáconos e tal. Aí eu percebi que o pastor ficou assim um tempo ali, depois ele foi e saiu. Aí nisso, quando eu falava, né, quando eu estava usando aquele conteúdo, né, me referindo à igreja, e dos ajustes, né, que sempre tem que haver nos ajustes da membresia, para eles entenderem a forma que Deus tem que trabalhar. Porque nós não entendemos a forma que Deus trabalha, mas só que ele utiliza a liderança para que nós venhamos entender. Porque, ó, lembra de Moisés? Deus falava com Moisés face a face, e Moisés falava com o povo. Da mesma forma é a nossa liderança para conosco. E desde o dia quando ele chegou para mim e falou que assim, ó, confia em mim. Eu guardei aquilo no coração. Confia em mim. Aí aconteceu, né, a reunião. Aí nisso o pastor se foi. E lá dentro do conteúdo, né, eu cheguei para poder falar, né, para demonstrar para o povo lá que aquela situação, eu falei assim, ó, nós precisamos fazer dessa forma, porque Deus ele levantou a nossa liderança aqui, e essa igreja aqui, ela funciona dessa forma. Porque é da forma que Deus colocou essa liderança, é dessa forma que nós temos que agir. É dessa forma, sem tirar nem pôr. Aí, amados, depois passada a reunião, aí chegou uma irmã para mim, pastor. Chegou uma irmã para mim, ela virou e falou assim, ó, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse ministério, depois que eu vi a tua reação como meu líder. Porque, ó, o pastor ele chamou a tua atenção na nossa frente, mas a tua reação foi totalmente diferente. Eu estava pensando em sair da igreja.
E eu não gostei nem um pouco da forma como ele falou contigo. Mas a reação que tu teve quando ele falou foi que me fez ter orgulho da minha liderança e de fazer parte dessa igreja. E foi para a honra e glória do Senhor. Honrando a nossa liderança, porque Deus, Ele usa a liderança para te chamar a atenção, porque Ele quer que você se ajuste. Ele quer que você se ajuste da forma que Deus quer que você faça diante daquele ministério que Deus colocou Ele responsável. Imagina como seria um ministério de uma liderança que não tem responsabilidade para fazer conforme Deus mandou que ela faça. Foi o que aconteceu nesse período até chegar a Josias. E ele teve que reparar aquilo tudo. Depois que ele convocou aquele povo todo, que aquele povo foi ouvir aquela palavra, o próprio povo também se converteu. E o próprio povo também, eles colocaram aquele objetivo no coração de seguir daquela forma. Então vai ser dessa forma. E aí depois que aconteceu mais à frente, ele foi e falou que assim, ó, da mesma forma que vocês ouviram nessa palavra, e que todos agora estão de acordo, agora, para poder fechar, nós vamos agora sempre fazer o culto da Páscoa.